Vamos começar o nosso Quiz Enem. Você pode acompanhar o vídeo usando o Arra Slides que está na descrição. Questão de número 1. A redação é avaliada em quantas competências? Resposta correta, 5 competências. As famosas competência 1, competência 2, competência 3, competência 4 e competência 5. Questão de número 2. Cada competência vale quantos pontos? Cada competência vale 200 pontos. Somadas, as 5 competências geram a nota máxima possível na redação, que é o nosso famoso 1000. Das características seguintes, a única que não tem a ver com a C2 é Se você marcou o projeto textual, você acertou, porque abordagem temática e tipologia textual são características que têm tudo a ver com a competência 2. Já a parte de projeto textual é avaliada na competência 3. O repertório excelente é... legitimado, pertinente e produtivo. Esse aqui vocês já sabem de cor, né? Afinal, um repertório não precisa necessariamente ser criativo e nem ser estatístico. O que importa é que ele seja usado de forma produtiva dentro do seu texto. Fuga ao tema gera... nota 0 na redação inteira. Mas, para fugir da fuga ao tema, vocês precisam trazer as palavras da frase temática da redação para dentro do texto de vocês, de preferência logo na introdução, tá? Esse uso das palavras da frase temática já deve evitar qualquer perigo de fuga ao tema. Tangência do tema gera desconto... de 160 pontos na C2, na C3 e na C5. É isso mesmo. Quem tangencia o tema fica com apenas 40 pontos na C2, na C3 e na C5. Mas esse não vai ser o seu caso, fica tranquilo. Trazendo as palavras da frase temática logo na introdução, fazendo uma boa leitura dos textos motivadores e trazendo uma abordagem completa do tema, você vai garantir que o seu texto não tangencie a proposta de redação. Fica tranquilo, confia no Me Salva que vai dar tudo certo. É possível tirar 200 na C2 escrevendo um texto dissertativo argumentativo que tem abordagem temática completa e apenas um repertório excelente. Verdadeiro! Segundo o Manual Oficial do Enem, se vocês tiverem um repertório externo aos textos motivadores, que seja legitimado, pertinente ao tema e produtivo em relação ao texto de vocês, vocês já vão garantir os 200 pontos na C2. E isso, claro, né, se o texto tiver uma abordagem completa do tema e também for um texto dissertativo argumentativo excelente, tá?
Vale lembrar que, aqui no Me Salva, nós sugerimos que vocês utilizem mais de um repertório, só para garantir, né? Se aquele repertório não for avaliado com 200, talvez o repertório 2 ou o repertório 3, algum deles, seja avaliado como repertório excelente, e aí a gente garante os 200 pontos com mais tranquilidade, né? O que configura uma parte embrionária na redação? Resposta certa é qualquer parágrafo que não ultrapasse 2 linhas de produção. É isso mesmo, gente. Se o parágrafo de vocês não está tendo nem mesmo mais que 2 linhas, quer dizer que ele é uma parte embrionária no texto. Isso acontece porque, se a gente tenta desenvolver uma ideia em apenas 2 linhas de parágrafo, é provável que ela fique muito inicial, muito embrionária. A gente não consegue trazer a profundidade necessária para aquele assunto. Então, lembrem-se disso, todos os parágrafos de vocês devem ter pelo menos mais de 2 linhas de produção. Se o texto tiver uma parte embrionária, que nota ele recebe na C2? No máximo 120 pontos. É isso mesmo. Para o seu texto ficar nos níveis mais altos da C2, ou seja, tirar 160 ou 200 pontos, ele não pode ter nenhuma parte embrionária. Se o texto tiver 2 partes embrionárias, que nota ele recebe na C2? No máximo 80 pontos. Por isso, evitem partes embrionárias no texto de vocês. Façam sempre parágrafos que tenham mais de 2 linhas de produção. Ação e e-mail podem ser considerados nulos na proposta de intervenção, mesmo se estiverem presentes. Falso! Porque, na verdade, os 2 elementos que podem ser considerados nulos na proposta, mesmo se estiverem presentes, são o agente e a ação. O meio, se estiver presente na proposta, vai ser considerado como elemento válido automaticamente. Qual desses agentes seria considerado nulo na proposta de intervenção? A resposta correta é alguém. Isso mesmo, alguém seria considerado nulo porque não é possível identificar o agente social que está sendo responsável por aquela ação. Estado, claramente, é um agente válido e nós também é um agente válido. Talvez muitos de vocês não saibam, mas o nós pode ser utilizado como agente e será validado. Isso segundo o manual oficial. Mas nós aqui do Me Salva não recomendamos o uso dele, tá? Preferimos que vocês utilizem outros agentes sociais mais definidos, como estados, ministérios ou secretarias. O Estado, por meio do Ministério da Economia, deve... Quais elementos da proposta de intervenção você identifica nessa frase? Os elementos da API que estão nessa frase são agente, que é o Estado, e meio, que aparece a partir de por meio do Ministério da Economia. O Ministério da Educação e o Ministério da Economia devem... Quais elementos da proposta de intervenção você identifica nessa frase?
Aqui, pessoal, é possível identificar apenas agentes. Tanto o Ministério da Educação quanto o Ministério da Economia funcionam como o mesmo elemento. Vale lembrar que, caso vocês coloquem 2 agentes na proposta, isso não vai valer o dobro dos pontos. Esse tópico vai continuar valendo apenas os 40 pontos, independentemente de quantos agentes vocês colocarem. Quantos pontos deve tirar essa proposta de intervenção? Abre aspas. Se todas as pessoas soubessem a importância do diálogo e do tratamento mental, o mundo seria bem melhor. Fecha aspas. Essa proposta pode tirar, no máximo, apenas 80 pontos. Isso acontece porque ela é formulada a partir de uma estrutura condicional. É isso mesmo. Aquela conjunção ali do início, o se, é muito perigosa para a nossa proposta de intervenção. Jamais utilizem o se ou o caso, essas conjunções que dão ideia de condição, jamais utilizem essas conjunções na proposta de intervenção, pois propostas formuladas a partir dessas estruturas condicionais tiram apenas 80 pontos na C5, no máximo. Uma proposta de intervenção completa já é o suficiente para gabaritar a C5. Verdadeiro! Isso mesmo! Uma proposta, se estiver completa, é o suficiente para gabaritar a C5. Claro, existem textos que precisam de 2 propostas, pois precisam resolver 2 problemas apresentados lá no D1 e no D2. Mas, mesmo nesses casos, lembre-se do seguinte: apenas a sua proposta mais completa será avaliada. Então, caso você precise, seja obrigado a trazer 2 propostas de intervenção, lembre-se de que uma delas precisa ser completa e a outra pode ser um pouco mais simples, pode ser um pouco mais básica, apenas para retomar aquele problema que você citou nos seus desenvolvimentos. Tiram apenas 40 pontos na competência 5 as redações que desrespeitarem, na proposta de intervenção, de forma explícita e deliberada, os direitos humanos. Falso! Porque, caso as redações desrespeitem os direitos humanos na proposta de intervenção, elas vão tirar 0 na competência 5. De toda essa frase, a única informação que é falsa são os pontos atribuídos à competência 5, caso a redação desrespeite direitos humanos. Em vez de 40 pontos, a competência 5 vai ser zerada, tá? É necessário que o governo, agente responsável pelo bem-estar social, invista na implementação de creches. Há detalhamento nessa intervenção? Sim, com certeza há detalhamento. E este é o detalhamento do agente. Quando nós trazemos o aposto do agente, que é governo, entre travessões, a gente está trazendo o detalhe para esse agente e essa é uma das formas mais simples de a gente alcançar o detalhamento na proposta de intervenção. Fica a dica para vocês. A tangência do tema não prejudica uma proposta de intervenção completa. Falso! A tangência prejudica sim uma proposta de intervenção completa. Caso o seu texto seja tangente, você vai tirar 40 pontos na C2, na C3 e na C5, mesmo que você tenha uma proposta de intervenção completa. Qual nota você dá para essa intervenção? A resposta correta é
160 pontos. E vamos analisar aqui um pouquinho essa proposta de intervenção para compreender por que ela teve desconto, tá? Primeiro, vamos encontrar a ação, né? O que deve ser feito? Basicamente, ajudar essas pessoas, né? Essa é a nossa ação. Quem vai executar essa ação? O governo. Então, o agente está muito bem colocado. Agora, como se executa a ação? Por meio de que se executa essa ação? A gente tem ali o gerúndio, né? A partir de investindo na melhoria dos tratamentos desses transtornos. Ao ler essa frase, a gente tem a resposta para aquela pergunta, né? Por meio de que se executará essa ação? Por isso que este meio aqui é considerado, tá? De qualquer forma, fica aquela dica, né? A forma mais fácil de a gente deixar o meio bem evidenciado é colocando o por meio de, tá? Mas se a gente colocar o gerúndio, em alguns casos o corretor pode até entender que a nossa proposta teve meio, mas é muito arriscado, beleza? Outra parte aqui, pessoal, é para que, né? Com qual finalidade essa proposta vai ser feita? E nós temos aqui, lá no finalzinho do texto, isso aqui. Com a função de conscientizar e incentivar a procura de ajuda e conhecimento. Esta é a finalidade da proposta. Portanto, não nos resta, né, nenhuma informação extra, nenhuma informação acrescentada por este participante, né? Então, não tem detalhamento por aqui. Vale lembrar que uma forma muito simples de colocar o detalhamento aqui teria sido colocar um detalhamento do agente, ou então até mesmo um detalhamento da finalidade, tá? Mas no fim das contas, como falta um dos tópicos da C5, esta proposta fica com 160 pontos.